Imagine que uma cidade é semelhante a uma pessoa. Assim como qualquer uma de nós, uma cidade tem uma história, uma identidade e algumas características que a tornam diferente de qualquer outra. Como ocorre com uma cidade tem suas origens, seu surgimento, crescimento e desenvolvimento até chegar à idade adulta ou à velhice. Uma diferença importante é que normalmente uma cidade não morre, como acontece com as pessoas, embora uma cidade possa, em algum momento, deixar de existir. Mas uma coisa é fundamental quando se pensa na existência e história de uma cidade. Ela passa por várias transformações e mudanças que, à medida que o tempo corre, vai renovando-a e transformando-a em algo sempre diferente. Mas uma cidade não é uma coisa isolada com sua história individual. Ela é, assim como uma pessoa, um membro, uma parte de algo maior. Esse algo maior, em um primeiro nível, é o município. E o município, assim como as pessoas e a cidade, também tem sua história. Neste documentário, vamos contar um pouco sobre a história do nosso município de Itamarandiba. Itamarandiba está situada em uma região do estado de Minas Gerais chamada Vale do Jequitinhonha e geograficamente está na região nordeste do estado. Mas essas divisões geopolíticas são bem mais recentes que a origem do município. Antes mesmo da chegada dos bandeirantes por aqui, essa região era habitada por povos indígenas das etnias Bororós, Pataxós e Mapaxós. Não temos muitos registros sobre a passagem dos povos originários por essas terras, além de alguns objetos como machadinhas e utensílios de uso diário. Também temos registros de pinturas rupestres na Serra Negra, uma das serras do município. E aqui no distrito de Penha de França, temos algumas pinturas rupestres cuja data exata ainda não é conhecida, mas algumas pesquisas feitas na região informam sobre a existência de ossadas humanas com mais de 4.000 anos. Aqui em Penha de França não é apenas um dos lugares que encontramos registros em pintura dos povos originários do município, mas é também o lugar onde tudo começou na grande história do surgimento e desenvolvimento de Itamarandiba. A povoação dessa região iniciou-se por volta de 1650 por alemães e franceses. Com o tempo, os portugueses expulsaram os franceses e alemães da região e estabeleceram o domínio. Por volta dos anos de 1670, já havia aqui um povoado. Naquela época, existia uma intensa procura pelo país por novos lugares de exploração de pedras preciosas. É importante lembrar que o Brasil era dominado pela coroa portuguesa nesse período. Durante o século XVII, especialmente a partir de 1650, o governo português procurava encontrar minerais preciosos em todos os lugares, especialmente em Minas Gerais. O fruto dessa busca resultou, posteriormente, na exploração de pedras preciosas nas regiões de Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Sabará e Minas Novas. Em uma iniciativa de expansão pelo interior do país, o governo português incentivou um projeto chamado Bandeiras, no qual alguns homens saíram pelo país afora, expandindo as rotas de acesso ao interior, fundando povoações, dominando indígenas e procurando recursos minerais. Um desses grupos de exploradores era comandado pelo bandeirante Fernão Dias Pais Leme. Por volta dos anos de 1674, ele passou pela região de Penha de França à procura de esmeraldas, especialmente aqui na Serra do Ambrósio, uma das serras que compõem o município, mas ele nada encontrou. A partir daqui, ele seguiu viagem à procura das suas esmeraldas. Algum tempo depois, Fernão Dias e seu grupo chegaram às margens de um pequeno rio e aqui assentou o acampamento. Esse rio ganhou o nome de São João Batista porque diz a história que os bandeirantes chegaram aqui no dia 24 de junho de 1675. Estamos na nascente do rio São João, que atravessa a cidade e percorre alguns quilômetros no município. O rio tinha em suas margens várias pequenas pedras que rolavam ao redor.
Essa característica foi eternizada no nome do município, mas que contaremos adiante. O importante é ressaltar que foi nas margens desse curso d'água que a história da cidade teve seu início. Do pequeno assentamento que aqui se instalou, surgiu um povoado e, a partir dele, um distrito e depois uma vila. A vila cresceu até tornar-se uma cidade e, por fim, um município. Mas o percurso dos bandeirantes não parou por aqui. Afinal, eles não encontraram nenhuma pedra preciosa nas margens do rio São João Batista. Então, vamos seguir viagem. Estamos em uma parte da Serra Negra chamada Tromba d'Anta. Este local está próximo de um outro distrito bastante antigo do município, o de Santa Luzia. Mas o povoamento do distrito de Santa Luzia é bem mais recente que o de Penha de França. Os registros históricos contam que foi aqui que os bandeirantes encontraram algumas pedras verdes que acreditavam ser esmeraldas. Daqui, Fernão Dias iniciou uma viagem de volta para casa em São Paulo e seus companheiros voltaram para o povoamento construído às margens do rio São João Batista. O que decorreu disso foi o seguinte: Fernão Dias morreu no trajeto de volta para casa, as pedras verdes encontradas não eram esmeraldas e o povoamento de São João Batista tornou-se um ponto de passagem para tropeiros que seguiam para o norte de Minas Gerais, principalmente em direção à cidade de Minas Novas. No ano de 2025, Itamarandiba completa 350 anos com a chegada dos bandeirantes e a criação do povoado. Como você pode imaginar, vários acontecimentos importantes passaram pela história de Itamarandiba ao longo desses quase 3 séculos. A título de curiosidade, Itamarandiba é mais antiga que várias capitais do país, como Belo Horizonte, Goiânia, Campo Grande, Curitiba e outras. No entanto, não seria possível fazer uma descrição detalhada sobre esses acontecimentos ocorridos ao longo desses anos, mas alguns deles são muito importantes. No ano de 1817, o importante pesquisador da época, o francês Auguste de Saint-Hilaire, passou por essa região e fez registros importantes sobre o povoamento, a fauna e a flora, as relações econômicas e outras características da região. Na verdade, ele fez alguns dos primeiros e mais antigos registros documentais sobre o até então povoado de São João Batista. Pouco tempo depois, no ano de 1840, o povoado de São João Batista tornou-se distrito de Minas Novas, que na época era um local muito importante na região. 1862 é a data que, enfim, o distrito foi elevado à categoria de município e ganhou sua autonomia territorial. E aqui é importante chamar a atenção para uma coisa. Como eu disse há pouco, em 2025, Itamarandiba completa 350 anos da chegada dos bandeirantes e do primeiro povoamento. Mas nesse mesmo ano se completam 163 anos da criação do município. Mas foi só em 1871, portanto há 154 anos, que esse lugar foi elevado à categoria de cidade. É muito importante não confundir essas datas: a chegada dos bandeirantes, a criação do município e a elevação da vila de São João Batista ao status de cidade. A partir desse período, então, a cidade passou a ter uma organização política com uma Câmara Municipal e vereadores. A bandeira do município só foi criada há não muito tempo, no ano de 1872. Durante todo esse tempo, a nossa cidade permanecia com o nome de São João Batista. Foi no ano de 1923, há pouco mais de 100 anos, que o município mudou o nome para Itamarandiba. Esse nome vem da língua tupi-guarani e resume o cenário do que os bandeirantes encontraram às margens do rio que cortava esse lugar. Ita quer dizer pedra, marã, pequenas, e indibá, que rolam uma com as outras.
Assim, o significado geral do nome de Tamarandiba é pedra pequena que rola junto com as outras, retratando as pequenas pedras rolando nos morros ao redor do rio São João Batista. Geopoliticamente, alguns dados sobre Tamarandiba são muito importantes. No último censo do IBGE do ano de 2022, a cidade estava com aproximadamente 33 mil pessoas. Durante muitos anos, as regiões que compõem hoje as cidades de Carbonita, Aricanduva, São José do Jacuri e Santa Maria da Suaçuí pertenciam ao território de Tamarandiba, que com o decorrer do tempo se emanciparam. Hoje o município possui 5 distritos, sendo eles os já mencionados de Penha de França, Santa Luzia, assim como os de Contrato, Padre João Afonso e Santa Joana. Além disso, o município possui outras diversas comunidades rurais. Outros elementos da nossa história são dignos de nota. Como a região é rica em minérios, a Serra Negra especialmente, foi explorada como fonte de minério de ferro. Tanto aqui, onde hoje é a sede do município, quanto nos arredores da Serra Negra, haviam várias casas de fundição e produção de enxadas, foices, ferraduras e outros produtos que eram comercializados pela região. Essa produção fortaleceu o papel econômico da cidade e na região durante alguns séculos, especialmente nos séculos 19 e 20. Aqui, onde hoje é o Banco do Brasil, há muito tempo atrás havia uma forja de fundição de ferro. Depois que passou o tempo da exploração dos minérios por algumas pessoas e a sobrevivência através do cultivo da lavoura e do gado, a realidade do município mudou completamente. Um dos fatos marcantes que influenciaram nisso foi a chegada da empresa Acesita em Tamarandiba no ano de 1974. Para algumas pessoas mais idosas que acompanharam o desenvolvimento da cidade, esse fato marcou um divisor de águas, pois mudou completamente o cenário ecológico da região com o cultivo da monocultura do eucalipto e trouxe muitos empregos e crescimento econômico para a cidade. Assim como uma pessoa se transforma ao longo do tempo, Tamarandiba transformou-se completamente com a chegada da Acesita. Hoje, a cidade é considerada a capital nacional do eucalipto. Normalmente, quando queremos conhecer a história de alguém, procuramos fotografias, documentos e relatos sobre a pessoa. Como o município não é diferente. Como eu disse no início, o município ou cidade não morrem, assim como ocorre com as pessoas. Eles apenas se transformam no decorrer do tempo. E um dos modos de acompanhar as transformações de um lugar é olhar para a sua arquitetura. Tamarandiba, diferentemente das cidades históricas como Diamantina, não possui grande arquitetura e nem restam muitos imóveis dos séculos passados. No entanto, ainda restam na cidade algumas construções bem antigas que refletem como a cidade era antigamente e como a vida do povo se organizava. Uma das construções mais antigas que ainda temos preservada é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Alguns registros mostram que essa igreja foi construída pela Irmandade do Rosário por volta de 1845, ou seja, há mais ou menos 180 anos. Ela já passou por várias reformas e ainda mantém muitas de suas características originais preservadas. Certamente foi utilizado muito trabalho escravo na construção dessa igreja, especialmente porque a obra é anterior à abolição da escravatura de 1888. Nessa igreja, já se realizaram inúmeras edições de uma das festividades mais tradicionais da história de Tamarandiba, que é a Festa do Rosário. Vários outros imóveis comerciais e residenciais na cidade foram construídos há mais de um século e são tombados pelo Patrimônio Histórico Municipal. Como esse prédio, que foi construído para ser a Prefeitura Municipal e hoje é conhecido como Prefeitura Velha. Nos distritos e na zona rural, também temos igrejas, como a de Nossa Senhora da Penha de França, e casarões e algumas fazendas.
Outros foram derrubados ao longo do tempo e deixaram um grande vazio na infraestrutura da cidade, como o Mercado Velho, construído em modelo semelhante ao de Diamantina e destruído em 1976. Outro monumento que acompanhou a história da cidade e já não existe mais é a antiga Igreja Matriz de São João Batista, que ficava no local onde está situada hoje essa igreja. A antiga matriz teve seu início de construção ainda como uma capela em 1765. Com o tempo, passou por várias ampliações e reformas e foi destruída em 1999 através de um incêndio. Essa igreja era o símbolo da cidade e desapareceu prestes a completar seus 235 anos. Além desses muitos fatos históricos, Itamarandiba foi o berço de muitas pessoas importantes no país, assim como deu lugar ao crescimento de muitas personalidades influentes. Estamos diante do busto do Dr. Afonso Ulrich Pavy, que desde 1914 exerceu a medicina na cidade, fundou a Santa Casa de Caridade e a maternidade em Itamarandiba. O historiador Paulo Pavy, o cardeal Dom Serafim Fernandes, o bispo Dom Geraldo Guzmão, a personalidade política Dona Tiburtina, o pintor João Bosco, os professores como Mestra Bezinha Gandra, Raimundo Nonato, Teodorinho Fernandes, dentre outros, marcaram a história da cidade e levaram o nome de Itamarandiba para o mundo. Mas ainda temos muitas pessoas importantes que estão vivas, que tiveram e ainda têm papel muito importante para o município. Seria difícil enumerar o nome de todas essas pessoas, mas deixamos registrado o nosso reconhecimento e agradecimento a todas elas. Além de sua história, seus acontecimentos, patrimônio e personalidades do passado, Itamarandiba é formada por vários outros elementos importantes que merecem uma exploração. Nosso município é grande, possui uma ecologia diversificada e está em uma região limítrofe entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Ao analisar a geografia do município, identificamos a existência de 3 grandes serras, a Negra, a do Ambrósio e a dos Martins, as nascentes de vários rios como Itamarandiba do Campo e do Mato e vários outros afluentes. Culturalmente, o município é variado em tradições religiosas e populares, culinária e artística como o artesanato. Também possuímos algumas comunidades quilombolas no município, o que revela ainda mais a diversidade da nossa gente. Economicamente, a cidade tem grande relevância na região, especialmente pelo cultivo do eucalipto, a produção de madeira e carvão, assim como a agricultura familiar que movimenta a economia para várias pessoas ao redor do município. Quando fazemos uma pausa hoje para olhar o nosso passado e o presente, vemos como o antigo povoado de São João Batista se desenvolveu e cresceu ao longo de 3 séculos e meio. Assim como no passado, tudo isso é fruto do empenho das pessoas que aqui viveram e vivem e tornaram o município e a cidade o que são. Falar de Itamarandiba é, antes de mais nada, falar de seu povo e das várias gerações dos filhos dessa terra.